Olá, Desendanas, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Sim, eu tô devendo um vídeo, faz tempo que eu não apareço aqui pra conversar com vocês. Eu fiz um vídeo bem caseiro, porque eu tô bem corrida mesmo. E também pra anunciar pra vocês uma coisa muito legal, eu vou assumir como conselheira no Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, por isso, eu tava participando de uma seleção, eu fiquei meio off do canal. E eu vou julgar basicamente os recursos do INSS. Por isso, por essa conquista, eu trouxe um tema que tem a ver com previdenciário, que é a famosa e a bendita revisão da vida toda. Eu sei que vocês devem estar vendo um montão de vídeos sobre isso, quem tem causa previdenciária. E o meu foco aqui não é só falar sobre a revisão da vida toda, mas é explicar pra você o porquê que essa bendita revisão vai e volta, né? Porque agora hoje mesmo saiu no jornal que teve um pedido de destaque e vocês não devem estar entendendo nada, assim como eu não estava entendendo nada. E aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre isso para trazer para vocês. Vamos lá, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é a revisão do período de cálculo. Por quê? Porque hoje a gente considera, para calcular o seu benefício previdenciário, os salários desde julho de 94. Acontece que antes se utilizavam todos os salários. E a revisão da vida toda é para algumas pessoas poderem utilizar todos os salários, inclusive os antes de julho de 94. E essa revisão vale para quem? É boa para quem? É boa para quem tinha salários muito altos antes de julho de 1994. Por exemplo, gente que recebia muito bem em 1982, 1970 e depois começou a receber salário muito baixo, salário mínimo. Então, assim, basicamente o que você tem que pensar, a primeira coisa é como que são os seus salários. E a segunda coisa que a gente tem que pensar é, o que acontece? A gente tinha uma regra, que era a Lei 8.213 de 1991. A história, olha, foco na história. Essa lei, ela foi alterada pela Lei 9786 de 1999. Só que a bendita Lei 9786 fez o seguinte, olha que espertos que eles foram. Eles colocaram uma regra de transição, ou seja, uma regra que deveria ser mais tranquila para quem já estava inscrito na Previdência Social, né? E uma regra definitiva. Só que a ordem é a regra de transição, porque eu já estou inscrito, né? Então, se mudou a legislação, eu não tenho culpa, certo? Então, a regra de transição tem que ser mais benéfica para mim, beleza? Tá. E a outra regra definitiva vai ser normalmente pior, porque as pessoas que vão começar a contribuir depois, né? Mas o que a Lei 9786 fez? Ela fez o seguinte, ela colocou uma regra de transição, tá? Pior do que a regra definitiva. E é isso que estão se discutindo. E o que é pior, Aline? O que é pior, né, nesse caso? O que a regra de transição falou? A regra de transição falou, olha, vão ser considerados todos os salários desde julho de 94. E a regra definitiva, que era para ser pior, falou, vão ser considerados 80% dos salários de todo o período. Ou seja, quem já contribuía teve considerado seus salários só a partir de julho de 94, né? Então, se você for parar para pensar, por exemplo, essa regra de 99, certo? Eu tô contribuindo desde 1970, aí veio uma regra de 99 que fala que eu só vou poder utilizar meus salários desde julho de 94. Então, assim, se eu já estava perto de me aposentar, pensa que prejuízo. Então, é isso, basicamente, o que os advogados e as pessoas querem com essa revisão da vida toda? Que as pessoas que se aposentaram nessa regra de transição, então, primeiro, você tem que aposentar na regra do artigo 3º da Lei 9786, tá? E por isso que não é para todo mundo, você tem que saber primeiro, você contribuía mais antes de julho de 94? Tudo bem. Qual período que você se aposentou? Você se aposentou depois de 99? Então, talvez você tenha sido utilizada a regra do artigo 3º na sua aposentadoria. E terceiro, mais ou menos importante, o que você tem que saber é, vale a pena para mim? Por isso que nessa regra específica é muito importante que você contrate um advogado especialista nisso, porque ele vai fazer todos os cálculos, porque nem sempre a revisão da vida toda é melhor para você. Muitas vezes a revisão da vida toda pode até abaixar o valor do seu benefício. Então, gente, não é para todo mundo, tá? Ponto número 1. Para aquelas pessoas que têm direito e ajuizaram a ação já,
olha aqui que aconteceu, que é aqui que eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque isso me causa muita tristeza no judiciário. Vamos lá, teve o julgamento, né, da revisão da vida toda, não vou falar juridiquês. O placar foi super acirrado, nós temos 11 ministros, então 6 foram favoráveis, 5 foram desfavoráveis. Então, em tese, né, semana acho que passada ou retrasada, não sei mais ou menos o dia, quando saiu, todo mundo ficou feliz, porque os ministros votaram a favor da revisão da vida toda, tá? Aí todo mundo comemorou, os advogados previdenciaristas comemoraram, porque realmente teve uma injustiça nesse caso, né, com os segurados. Aí beleza, saíram em todos os portais de notícias. Quem acompanha a galera de previdenciário com certeza recebeu no Instagram, no Facebook, todos os lugares. Só que hoje, o nosso ministro do STF, eu acho que foi o Nunes, né? Ele pediu um destaque da revisão da vida toda. E até eu, que estudo isso, fiquei confusa com esse pedido. Porque o que o destaque, o pedido de destaque, ele veio com uma resolução em 2019. E o que é isso? Basicamente, como em 2019 a gente estava vivendo a pandemia, muitos processos do STF, que não era tão comum, começaram a ser julgados de forma virtual. Ou seja, cada um na sua casinha, tal, julgava o processo, eles até discutiam alguns casos e saía a decisão. Mas, para organizar isso, a resolução previu o seguinte, olha, em alguns casos, tá, o ministro pode pedir destaque. E aí, quando ele pede destaque, aquele processo ele vai ser remetido para o plenário, não o virtual, para o plenário presencial, para a audiência presencial, para que o processo seja melhor discutido. Só que, né, duas coisas importantes quando o ministro pede destaque. Primeira coisa, não tem um prazo para o relator colocar o processo de novo na pauta, tá? E segunda coisa, ele zera todos os votos dos outros ministros. Então, na prática, o destaque, né, que é o que tem sido discutido aí no mundo jurídico, é um potencial veto. Então, é como se você falasse, eu não quero, não aceito que aquele processo seja julgado no plenário virtual, eu quero pedir destaques. Só que isso vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. Porque, veja, a indicação no STF é uma indicação política. Então, o que aconteceu? O ministro Nunes, ele pediu destaque. O processo foi retirado da pauta. Zeraram todos os votos que já tinham sido dados a favor, inclusive os a favor dos segurados, tá? Algum dia isso vai voltar para ser julgado presencialmente, tá? Essa é a regra que eles colocaram nessa resolução. E aí, como isso vai ser julgado presencialmente e o ministro Marco Aurélio, que tinha votado a favor dos segurados, esse voto dele foi cancelado, o próximo ministro que vai entrar no lugar dele pode mudar o resultado do julgamento. Então é muito... eu acredito, né, que quando os votos foram proferidos, né, lá atrás, eles deveriam, por segurança jurídica, serem mantidos, pelo menos. Tudo bem, você quer julgar no plenário presencial, você quer discutir isso, ótimo, acho incrível, legal, abre para o público até, se for o caso. Agora, você cancelar o voto de todo mundo, porque vai entrar um novo ministro, então assim, isso, na verdade, isso é uma coisa nova, de 2019, então... eu estudo constitucional, mas eu me formei em 2017. Em 2017, nem em sonho meu professor falava de pedido de destaque, né? E isso me causou muita estranheza quando eu li as reportagens, porque pra mim é uma insegurança. É como se você falasse assim, a qualquer momento tudo pode mudar novamente. E aí a gente tira aquilo que a gente tem de órgão colegiado. Porque veja, os 11 ministros já tinham votado. Se um tem o poder de acabar com o voto de todos os 11 e voltar aquilo de volta, zerar, né, que a gente fala no português, claro, zerar o game, para que tem um órgão colegiado então? Qual que é o limite disso? Quantas vezes isso pode ser feito? Em quais situações específicas? Qual que é o tempo que esse processo tem para voltar a ser julgado? São tantas perguntas que me fazem questionar, né, o sistema no geral, né? Eu não estou questionando o STF, longe de mim, tá? Eu acredito na Corte Constitucional.
O que eu não entendi, como operadora do direito, inclusive, é como que isso chegou numa resolução, né? E o quanto isso está causando segurança jurídica e quais vão ser as regras desse jogo, né? Porque senão qualquer processo agora pode ser tirado de pauta porque vai para plenário presencial, né? E veja, a gente está ainda no momento de que o plenário virtual tem acelerado os processos, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, eu vim trazer para vocês um panorama geral da revisão da vida toda e também para vocês principalmente entenderem o que está acontecendo, porque eu sei que isso causa angústia no caso de vocês, porque muitos advogados, inclusive, já devem ter mandado para os clientes que passou, que estava tudo certo. As pessoas continuam ajuizando as ações, porque a gente não sabe do que vai vir nesses novos votos, né? E principalmente o que me deixa triste também é porque essa questão aconteceu um dia depois de ter saído o impacto financeiro da revisão da vida toda. Bom, esse vídeo vai ser desse jeito pra gente pensar. As ações continuam sendo ajuizadas, né, como eu disse pra vocês, e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tudo isso me faz querer ainda mais trazer conhecimento pra vocês, trazer conteúdo de qualidade para vocês, fazer com que vocês se empoderem do processo de vocês e que vocês reflitam sobre quais são os métodos alternativos, né, para a gente também conseguir encontrar caminhos além do judiciário, não nos casos de previdenciário, mas nos casos mais tranquilos, né? Eu tenho estudado sobre o direito sistêmico, que envolve muita coisa. Eu também vou trazer mais pinceladas para vocês sobre isso. Eu acho interessante a gente discutir alternativas ao próprio Poder Judiciário. Eu acho que o próprio Poder Judiciário tem discutido como desafogar, né, como trazer eficiência para a população. E eu em breve, vou dar um spoiler, eu estou programando de lançar uma plataforma do Desvendando Juridiquês para trazer ainda mais conhecimento para vocês. Espero que vocês continuem comigo. Obrigada pela paciência. Eu vou responder nos comentários, tá? E não esqueçam, conhecimento é empoderamento. Curtam e compartilhem, por favor.